Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Tenho hoje a satisfação de receber um amigo, Gustavo de Rizio. Gustavo é diretor-geral da Merco Brasil. Super satisfação de poder reencontrar o amigo e ter a oportunidade de compartilhar com os nossos telespectadores esse momento novo, falar também da tua trajetória e, claro, também sobre o futuro. Obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo. Legal, eu que agradeço o convite, Luciano. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco sobre trajetória, poder falar um pouco sobre reputação corporativa e como é que está o nosso momento atual. Nós nos conhecemos, eu acho que um pouquinho antes da pandemia, né? Foi. Naquela oportunidade onde a Prime, com a Fundação Dom Cabral, lançou um curso de formação de conselheiro e o amigo foi um dos executivos que participou do curso e hoje oficialmente é um conselheiro formado pela Fundação Dom Cabral. Como é que foi a experiência? Ótimo, a experiência foi fantástica. Assim, eu venho do empreendedorismo, então depois de abrir 5 empresas e fundar 5 empresas e crescer essas 5 empresas, eu tive o conhecimento de passar da vida de empreendedor para empresário, né? Ou seja, você começa empreendedor, amadurece até virar empresário sem perceber. Então quando você vê, você já é um empresário e começa a lidar com problemas de empresário. E comecei a trabalhar muito com empreendedores que viraram empresários e vi uma oportunidade ótima de fazer a formação com a Dom Cabral no curso de conselho. E aí, ali tem 2 ganhos muito bons. Primeiro, compartilhar com outros executivos a experiência do conselho, aprender um pouco mais a fundo, né? Ou seja, corrigir algumas rotas nossas no conselho e na estratégia de empresas. E me abriu uma frente nova aí para trabalhar com estratégia de empresas. Então eu comecei a atuar ombreando empreendedores que hoje são empresários, mas que estão perdidos ali na vida do empresário, né? Ele não sabe ainda se ele é dono ou se ele é empresário. Então eu comecei a atuar muito forte com esses empresários na parte de orientação estratégica. Antes de falar do teu momento, você foi executivo, virou empreendedor. Como é que foi? Como é que está sendo a construção, antes de falar do teu momento específico, como é que está sendo a construção dessa tua trajetória e essa tua adaptabilidade de deixar de ser executivo para empreender? Como é que está sendo a construção dessa história agora? Vamos lá. Eu sou engenheiro de computação de formação, né? Então saí da Unicamp na engenharia de computação, em vez de fazer a carreira de trainee, estagiário e ir para grandes empresas, juntamos uns amigos na faculdade e falamos, vamos começar um negócio. E aí eu tive no começo da Movile, né? Hoje, fazendo a trajetória lá para trás, era uma empresa de tecnologia pequenininha, que nasceu em Campinas, mas que virou a Movile, que é uma gigante mundial hoje. Para quem não conhece a Movile é a dona do iFood, é dona do Simpla, é dona de grandes empresas no Brasil. Então eu tive lá do começo até os 10 anos de empresa. Então naqueles 10 anos, Luciano, a gente passou de 5 pessoas a 2.000 pessoas, fizemos 5 M&As, adquirimos 5 empresas, crescemos, chegamos a 3.000 pessoas em 9 países. Então eu fiz essa trajetória do empreendedor para o executivo. Então eu tive que aprender a ser executivo na empresa que a gente tinha fundado, que a gente tinha começado. Então eu acho que essa foi uma primeira grande experiência, né? Eu passei o ciclo inteiro. Eu não fui forjado como executivo desde o princípio. Então depois, como executivo, eu fui fazendo esse ciclo várias vezes. E aí abri outras 5 empresas ao longo dos 10 anos seguintes, vendi 3 delas, parei outras 2, tive todas as experiências. Sempre tecnologia. Tecnologia e educação. Tá. Tecnologia e educação. E aí, depois montei uma aceleradora de startups dentro da Eduz. Então fiz um trabalho executivo ali como diretor de uma aceleradora. Ali a gente investiu em 10 startups, então dirigi aquele centro ali por 5 anos. Então assim, eu acho que a trajetória ela não foi linear de empreendedor para executivo ou de executivo voltando a ser empreendedor. Eu fico alternando entre o trabalho como executivo, volto empreendo, porque eu acho que a veia empreendedora é que não me deixa.
Então, muitas vezes, no trabalho executivo, eu sou convidado a estar como executivo pelo meu posicionamento como empreendedor. Então, eu descobri que isso é uma fortaleza, eu descobri que isso é uma força. E falando de alternância, você hoje voltou num novo ciclo, voltou a ser executivo e hoje você está à frente da diretoria geral da Merco. Exato. O que você pode compartilhar, antes de falar da Merco em si, dessa tua nova experiência, desse teu novo ciclo? Legal. Eu acho que a questão de voltar a ser executivo agora só me atrai porque o ativo necessário para o que a gente precisava fazer agora era uma visão empreendedora. Então, existiu, né, a Merco está no Brasil há 13 anos, então qual é o desafio da empresa? Em 13 anos, ela poderia estar num momento maior, né? Assim, ela já tem uma presença consolidada no Brasil, mas a gente tem um desejo que ela seja maior do que a soma de todas as outras Mercos na América Latina. Então, para poder ter essa ousadia de falar como é que a gente multiplica a empresa por 5, falar isso para um executivo, às vezes dá um desespero, porque ele vai falar, não, calma, eu vou ter que investir quanto para crescer 5 vezes em 2 anos? Como assim? O empreendedor ele é um pouco mais ousado, Luciano. O empreendedor ele é mais dublê. Eu falo que eu sou muito mais um dublê de executivo do que um executivo. Porque o dublê de executivo ele não tem medo de pular, ele não tem medo de pular para trás, ele não tem medo de cair e se ralar. O executivo que não é dublê de executivo, ele tem medo de despentear o cabelo. Então, eu tenho ido muito nessa linha de usar, e acho que essa foi a chamada para voltar para a carreira executiva. Não é simplesmente uma posição para responder por uma empresa. É transformar essa empresa de um ponto A para um ponto B. Então, esse foi o grande convite. Para o nosso telespectador conhecer um pouco da Merco, a origem, a matriz e especialmente o posicionamento no Brasil, o que você pode compartilhar agora? Legal. A Merco é uma empresa espanhola. O nome Merco vem de Monitor Empresarial de Reputação Corporativa. Ela nasceu num ambiente universitário na Espanha, né, de um curso de pós-graduação, de uma pesquisa de pós-graduação sobre reputação. E aí foi um método criado na Espanha em 2000. Começaram a operação na Espanha, fazendo monitoramento multi-stakeholder. Então esse é o grande diferencial do monitoramento da Merco. E começou a expansão internacional em 2008 com a Colômbia e chegou no Brasil em 2013, já estamos no Brasil então há 13 anos e hoje a Merco está em 20 países, adicionando mais de um país por ano, né? Então esse é o objetivo, adicionar pelo menos um país novo a cada ano. Já temos 13 anos no Brasil e temos 25 anos de mercado, né? Nascida na Espanha. E você está entrando num nicho que talvez para você também é novidade, né? Como é que está essa adaptação? Como é que está sendo esses primeiros passos? Está aqui há 3, 4 meses isso. Desse processo? Iniciei agora. Você que é um cara flexível, a gente já falou sobre carreira, falamos sobre empreendedorismo, mas com viés muito forte em tecnologia, né? Sim. Como é que você está se adaptando aí com esse novo segmento, com essa nova linguagem e com esse novo nicho? Sim, muito bom. Eu venho de um viés de tecnologia e educação e o que eu tenho notado, principalmente no trabalho com orientação estratégica e nos estudos de conselho, é que o tema de reputação nos últimos anos vem sendo muito valorizado, muito mais valorizado, sempre muito valorizado, né? A base da reputação é a ética, é a ética e o posicionamento de marcas. E agora a gente tem falado muito de marca empregadora, employer branding, a gente tem falado muito de posicionamento reputacional, tanto de líderes como de empresas. Então eu acho que a posição reputacional de líderes me chama bastante atenção. Então isso me trouxe para perto da Merco para falar, opa, eu acho que a evolução da gestão está na reputação de fato. Então tem sido um desafio grande, porque um aprendizado grande também para mim. No Brasil a gente não tem uma formação, né, muito tradicional em estudar e cuidar de reputação de maneira sistemática. Então, só para entender, a Merco ela tem 2 viés. Ela trabalha com diagnóstico de reputação tanto para CNPJ quanto para CPF, é isso? Exatamente. E como é que funciona isso sem que um
de repente não tem a ingerência sobre o outro? Ótimo, ótimo. A gente trabalha principalmente medindo reputação de empresas no Brasil com faturamento acima de 200 milhões de reais ano. Então a gente olha empresas grandes e líderes dessas empresas. Das mesmas empresas? Das mesmas empresas. Então quando a gente fala de liderança, Luciano, a gente avalia centenas de empresas para chegar num ranking final de 100, das top 100 em reputação no país. Como a gente avalia centenas de empresas, a gente avalia centenas de executivos dessas empresas. Então esses executivos, por mais que a gente fale que a gente tem um ranking de líderes, que é o CPF, a gente está avaliando a reputação corporativa daquele CPF, mas a gente está referenciando a empresa. Então, por exemplo, eu estou falando do Gustavo da Merco. Então, o Gustavo da Merco está no top 100 líderes. Então, a gente entende que tem uma influência grande do CNPJ na avaliação de reputação daquele CPF. Né? A gente dificilmente avalia um líder sem avaliar a empresa que ele está construindo, o impacto que ele está entregando para a sociedade, através daquele CNPJ. Muito bem, Gu, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. No segundo bloco eu quero aprofundar um pouco mais sobre a questão da metodologia da Merco, numa novidade que está vindo aí agora em 2026, e mergulhar um pouco mais profundo nessa questão de reputação, né? Ótimo. Porque é uma palavra que pode dar conotação, uma interpretação de acordo com aquilo que cada um de fato entende sobre o tema, mas vocês têm um foco muito científico nesse processo. Mas eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta, nós retomamos aqui o assunto com o Gustavo de Riso. Gustavo é diretor-geral da Merco Brasil. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Gustavo de Riso. O Gustavo é diretor-geral da Merco Brasil. Terminei o primeiro bloco falando sobre aquilo que nós íamos iniciar a exploração do segundo bloco, que é o entendimento sobre reputação. Sim. Falar de reputação, principalmente no momento que o Brasil está vivendo, é um tema um pouco delicado, né? Sim. Infelizmente, o Brasil, com todo o seu potencial, continua patinando em alguns temas que deveriam já ter sido superados. Mas vamos voltar para aquilo que é a pauta, que é o ambiente corporativo. Tecnicamente, para vocês, o que é reputação, Gustavo? Tecnicamente, reputação para a gente é o posicionamento que uma companhia oferece na visão de toda a sociedade com relação à ética, a comportamento financeiro, a responsabilidade com o país, responsabilidade com o ambiente, com as pessoas, a sua saúde financeira, a sua saúde de concorrência. Então, reputação para a gente é multi-stakeholder, Luciano. Sempre de fora para dentro. É quem está olhando. Sempre de fora para dentro. Porque reputação não é uma coisa que você conta, é o que você mostra. Isso aí. Então, muitas vezes, reputação é uma coisa de longo prazo. Então, a gente fala que quanto mais reputação uma empresa tem, mais forte ela fica para as tempestades. Então, quanto mais você cuida de todas as esferas que a gente comentou aqui, então, desde do financeiro, comercial, performance com pessoas, responsabilidade com as pessoas, responsabilidade com o meio ambiente, responsabilidade corporativa com o seu setor, com o país principalmente. Por isso que a gente olha vários stakeholders. Quanto mais você está cuidando da visão externa completa, isso reflete para as suas pessoas também, reflete para os seus colaboradores, para os seus fornecedores, e isso melhora a sua reputação. Então, reputação não é uma coisa etérea. Né? A gente, às vezes, fala a palavra reputação, fala, poxa, mas reputação é ética.
Outro fala, não, reputação é uma empresa bem-sucedida. O que é ser bem-sucedido? Bem-sucedido é você estar bem com todas as esferas da sociedade, né? Não adianta você estar bem de performance comercial a um custo de sacrificar o seu funcionário. Isso não casa bem com a sua reputação. A Merck tem quantos anos ao todo de mercado? A Merck tem 25 anos de mercado, 13 anos no Brasil. E a metodologia que hoje é aplicado nos diagnósticos é aquela que originalmente deu o início à Merck, ou foi sendo aprimorada, desenvolvida, adaptada? E a segunda pergunta, a mesma metodologia que se usa na Espanha, por exemplo, é a mesma que se usa aqui no Brasil? Perfeito. A metodologia nasceu há 25 anos, anualmente ela é revista, ela é revisitada e atualizada. Então ela é extremamente atual, ela é uma das melhores metodologias do mundo hoje, ela é auditada desde o dia 1 pela KPMG. Então a gente trabalha desde o levantamento de informação do mercado, a KPMG audita desde os questionários até o resultado das pesquisas. Então, a metodologia é atualizada anualmente, ela nasceu daquela base multi-stakeholder e multi-mercado. Isso é uma coisa importante também. A gente avalia mais de 30 segmentos de mercado e a gente avalia mais de 26 fontes de informação. Então a gente fala desde ONGs até com pessoas, membros de governo. Então a gente avalia todas as esferas e, falando da segunda pergunta, sim, é a mesma metodologia no mundo inteiro, não só no Brasil. Então isso garante uma robustez para a Merck, uma padronização e uma confiança internacional. Nós temos clientes que compram os informes confidenciais, os estudos da Merck, em 3, 5 países. Clientes que estão presentes em vários países compram multipaíses, então que já trabalham com a nossa metodologia. A gente tem 3 pilares muito fortes, Luciano, que a gente não abre mão, que são a transparência, a independência e o rigor. Então, a transparência porque no site da Merck, em merco.info, www.merco.info, você tem toda a metodologia disponível e tem todos os rankings. Então, totalmente transparente, a metodologia está aberta para quem quer conhecer. No Brasil, nós temos o ranking empresas, reputação de empresas, reputação de líderes, reputação em responsabilidade ESG e reputação de talentos. Agora a gente está trazendo a novidade. Uma novidade no Brasil, que é Merco Saúde. Então, no Merco Saúde, nós vamos avaliar desde farmacêuticas, hospitais e médicos. Então, é uma análise extremamente complexa que é feita de abril até novembro, né, com mais de 500 especialistas. A gente vai fazer esse ano mais de 20 mil pesquisas. Então, a gente garante que esse é o lado da independência. Nenhuma empresa paga para estar no ranking da Merck ou paga para participar. A Merck arca com todo o custo de tudo que a gente faz e a empresa depois, como a Merck ganha dinheiro, né? Qual é a fonte de receita da Merck? Ela vende os informes com todo o estudo da empresa para a empresa que quer comprar. Então a gente investe primeiro para depois o cliente optar comprar ou não. É uma situação bastante atípica, né? Então essa é a parte da independência. A parte da transparência, desculpe. A parte da independência é essa, o cliente não paga para participar e ele não paga para estar ou não estar no ranking. Além disso, nós somos auditados, então isso garante uma independência. No nosso código de ética, nós somos proibidos de fazer consultoria. Então a gente não tem um interesse na venda de informação além em implementação de melhoria. Agora, como é que você avalia a maturidade corporativa brasileira quando se fala em reputação? As empresas hoje estão maduras, estão preocupadas com isso? Qual é a avaliação que você faz, Hugo? Eu acho que o Brasil ainda está um pouquinho atrás na consciência da necessidade do cuidado de reputação. Então, a gente vê as grandes empresas, né, as que estão listadas na Bolsa, essas já estão mais preocupadas. A gente tem o lançamento, normalmente, agora em abril, nós vamos ter o lançamento do ranking Responsabilidade ESG. Então, o posicionamento de reputação em ESG, no E, no S, no G e no ESG, a gente publica 4 rankings em um, é muito claro para as empresas que estão listadas, porque isso é uma requisição
na B3, né? Esse é um requisito da B3. Mas fora das empresas listadas, Luciano, eu acho que as empresas brasileiras ainda estão na fase de procurar tração comercial. Elas ainda estão muito mais preocupadas com o crescimento de vendas a qualquer custo, e isso é uma coisa que preocupa bastante a gente quando a gente fala de reputação, ou a qualquer custo. E não tem uma maturidade muito grande ainda no cuidado com a reputação. Então, a principal meta da Merco no Brasil é elevar o nível de consciência da importância da reputação para a longevidade das empresas. Nós somos um país recente, né? Nós somos um país novo. Então, o Brasil não tem costume de ter muitas empresas centenárias. Então, a reputação da longevidade. Então, a partir do momento que a gente conseguir elevar esse nível de consciência das empresas brasileiras de que reputação dá longevidade e te dá respaldo no mercado, o que te possibilita crescer comercialmente, crescer financeiramente, contribuir mais com o país, ser melhor empregadora, aí a gente vai entender que as empresas brasileiras estão começando a cuidar de reputação. Elas ainda estão na fase de conhecer. Você acha que esse desenvolvimento da maturidade desse termo reputação técnica, reputação no Brasil, é algo que inclusive a Merco vem contribuindo? Porque assim, dificilmente você vai perguntar para o empresário, para um executivo de uma grande empresa, se reputação é importante ou não. Obviamente vai falar que é, mas até então não se tinha técnica, ciência para poder de fato definir tecnicamente o que e o que precisa se fazer para poder melhorar. Você acha que a Merco vem trazer esse entendimento, até essa ferramenta para poder contribuir na disseminação correta sobre o entendimento sobre a reputação? Bem, esse é um dos nossos papéis. Então, apresentar a nossa metodologia, apresentar como a gente avalia a reputação com multi-stakeholders, como é que a gente avalia a reputação em cada um dos segmentos dos avaliadores de mercado e entregar isso para as empresas possibilita que as empresas trabalhem o posicionamento reputacional dela com cada um desses stakeholders. Então a gente precisa primeiro mostrar para ela como ela está sendo avaliada, porque não é uma opção dela ser avaliada, a nossa avaliação é independente. Então a gente mostra para ela como ela está sendo avaliada e a partir disso ela vai, pela metodologia, entender como é que ela cuida. Então, poxa, eu achava que eu estava melhor avaliado nas associações de consumidores, mas eu estou vendo que eu estou abaixo da média do meu setor. Esse é um resultado que a gente entrega, por exemplo, quando ela compra o informe completo. Ela acha que ela está bem com os consumidores, porque ela investe muito em mídia, ela tem um bom posicionamento nas redes sociais, mas quando ela vê a avaliação dos especialistas de associação de consumidores, ela vê que ela está abaixo da média do mercado. E é pior, ela vê que ela está abaixo no setor dela, abaixo dos concorrentes. Então isso acende um alerta para que ela fale, opa, nesse segmento aqui eu preciso cuidar melhor. Eu achava que eu estava cuidando bem da minha reputação, mas isso não está chegando até a ponta. Então esse papel educacional é o da Merco também. Só para eu entender, você falou da independência que a Merco tem. É a iniciativa dela fazer a pesquisa. Mas as empresas são convidadas para participar da pesquisa ou a Merco, independente da empresa ser convidada ou não, ela inclui a empresa na pesquisa para poder fazer esse grande ranking que tem hoje no mercado? Ótimo. A primeira etapa da metodologia da Merco começa com diretores de grandes empresas do Brasil. Começa com o CPF. Começa com o CPF. O executivo. O executivo de grandes empresas. Então, os diretores de grandes empresas do Brasil listam livremente 10 empresas que eles consideram de boa reputação, selecionando algumas de 18 variáveis que a gente oferece para ele reputacionais. Então ele avalia aquelas 10 empresas e avalia a empresa dele. Então a gente convida empresas, executivos de diversas empresas, qualquer executivo de grande empresa pode participar dessa primeira etapa. Quanto mais a empresa é citada na primeira etapa, mais chance ela tem de passar para a segunda etapa de ser avaliada pelos especialistas. Então a gente convida empresários, a gente convida executivos de grandes empresas e a gente tem os próprios executivos do ranking Merco, que está disponível no nosso site, participam, os próprios diretores dessas empresas também participam. Então no ano passado nós tivemos mais de 600 diretores de grandes empresas do Brasil participando dessa etapa. Então tudo começa com executivos. Então os executivos dão um norte do que eles enxergam
de reputação no mercado, entre milhares de empresas brasileiras, e a partir daí a gente vai fazendo o filtro na metodologia. Muito bem, Gus, super prazer te receber, parabéns por esse novo ciclo na tua trajetória profissional, tenho certeza que vai ser mais um ciclo de vitória. O programa da Prime está à sua disposição, convite permanente, sempre que o amigo queira trazer mais novidades da Merco, convite permanente. Obrigado Maravilha. por ter aceito o convite, parabéns pela tua nova fase. Obrigado pelo convite, estou à disposição também pela Merco para atendê-los no que precisar. Obrigado, Luciano. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Neto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.